pecados. Podem sentar um pouquinho para a nossa meditação. Tem tanta coisa bonita na leitura na liturgia de hoje, que se eu for falar tudo do que tem aqui, ou se eu for falar um pouquinho de tudo que tem aqui, as pessoas vão se cansar, vão continuar ouvindo, né, vão se dispersar, porque vão dizer, o padre está falando muito hoje, não dá para ouvir, não dá para participar, não, vou ficar aqui sem fazer outras coisas, vou fazer outras coisas, porque o padre vai falar muito hoje. Mas não vou falar muito e nem vou falar pouco, vou falar o que for necessário. Pronto, assim fica mais fácil, né? Nem muito e nem pouco. Olhamos o que diz a segunda leitura, versículo 2. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Esta palavra de João é provocadora. Porque, de maneira muito prática, nós não temos uma ferramenta para medir amor. Qual a quantidade, qual o tamanho, qual a profundidade do amor que tem no coração de cada pessoa. Não tem essa ferramenta. Existem ferramentas de medição precisa, mas não tem ferramenta para medir amor. E João diz, numa frase, ele apresenta que a medida do amor é a medida que nós observamos os mandamentos. Veja que esta frase, por si só, já é um rebento, um trovão, uma bomba atômica que cai dentro da gente, que explode dentro da gente. Porque com que profundidade nós amamos e com que profundidade nós amamos a Deus? Com a mesma profundidade, com a mesma reverência que nós vivemos os seus mandamentos. E os mandamentos do Senhor Deus, infelizmente, têm sido esquecidos, têm deixado de lado. Os homens poderosos do nosso mundo estão propondo outros caminhos que não os mandamentos. E Deus está sendo distanciado da vida de todos nós. Então nós precisamos recuperar. E não é porque Deus está distanciando, não é Deus que está se afastando. Não, somos nós, a humanidade, que estamos não observando os seus mandamentos. E porque não observamos, nós estamos criando uma distância. Deus está virando um mito, fruto da imaginação de alguém. Uma realidade criada pelos religiosos e apresentada para todo o povo como uma espécie de alienação. Veja, isso é o que as pessoas que não têm fé pensam. Nós que temos fé, não podemos pensar dessa maneira, porque Deus é para nós uma presença, e uma presença amorosa. E quando nós somos, de novo, convidados a viver os mandamentos, somos convidados porque nos foi despertado em nosso coração o amor de Deus. É Deus mesmo que, em primeiro lugar, nos amou. E quando nós vivemos os mandamentos de Deus, nós não vivemos uma série de proibições, mas nós vivemos um caminho que nos faz vivenciar a presença de Deus e que nos faz entender o quanto Deus nos ama.
Sim, quando vivemos os mandamentos, nós entendemos o quanto Deus nos ama. E porque entendemos o quanto Deus nos ama, nós observamos os mandamentos. E observamos por amor. Então eu inverti a lógica de propósito justamente para a gente avaliar a profundidade do nosso amor. Depois, na primeira leitura, volto agora para a primeira leitura, porque se nós não entendemos isso que eu acabei de dizer, e se nós não vivenciamos isso, esta realidade que nós ouvimos na primeira leitura, será para nós uma realidade impossível de ser vivida. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Vejam que esta frase do versículo 32 desafia a nossa racionalidade. Porque um só coração e uma só alma, no meio de uma multidão, viver esta unidade de coração e de alma, se não for por amor, não dá conta não. Não dá conta não. Mas o texto de Atos dos Apóstolos continua duas frases que é ainda mais desconcertante do que esta primeira. Diz assim: ninguém considerava como próprias as coisas que possuía. Mas tudo entre eles era posto em comum. Esta lição, parece-me que nós esquecemos. Este é o sentido cristão de se viver em comunidade. E que só podemos entender isso a partir do amor. E não é a partir do amor segundo a minha capacidade de compreender o amor. Porque a minha capacidade de compreender o amor é limitada. É segundo a capacidade de Jesus amar é que deve ser compreendido. É segundo a capacidade de Jesus amar. E não é segundo a capacidade de eu compreender. Porque assim como eu, quem é que entende tudo sobre amor? Eu não entendo tudo sobre amor. Eu tenho feito um esforço tremendo. Sobre-humano, e contando com o auxílio da graça divina, porque se não fosse o auxílio da graça divina, nem tentar eu conseguia. Então, é a partir deste amor que nós podemos vivenciar esta realidade de comunidade, de entendermos o que significa comunidade, e entender o que significava comunidade para Jesus e o que significava comunidade para os discípulos de Jesus. O que está aqui no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, na primeira leitura que nós ouvimos. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, e os fiéis eram estimados por todos. Entre eles, ninguém passava necessidade. Pois aqueles que possuíam suas terras ou casas, vendiam-nas, levavam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. Depois era distribuído conforme a necessidade de cada um. Se não for por amor, esta realidade para nós vai ser uma utopia. Mais do que uma utopia, vai ser uma fantasia até, porque não vai se concretizar. Então é somente a partir do amor. E não é do meu jeito de compreender o amor, do jeito de Jesus de compreender o amor. Bom, aí o texto do Evangelho. Esse texto do Evangelho é muito, muito forte. Peço ajuda aqui de alguém. Pega para mim na minha sala um quadro que está pendurado na parede lá.
Quero usar o quadro para ilustrar. Bom, duas observações. Primeira, os discípulos estão fechados dentro de casa com medo. Com medo de quê e com medo de quem? Com medo dos judeus. Porque se eles se apresentam como discípulos de Jesus, não era para mostrar ainda, mas tá bom. Acabou com a minha surpresa. Mas eu escondo, eu falo de novo depois. Fico segurando aqui para não ter perigo. Se eles se apresentam como discípulos de Jesus, o que aconteceu com Jesus aconteceria com eles. Por isso eles estão com medo, fechados de dentro de uma sala. Então, para quem está com medo, fechado dentro de uma sala, Jesus entra e diz esta frase: a paz esteja convosco. É uma paulada. É uma bomba atômica que explode de dentro do coração. Estavam todos lá, menos um. Tomé não estava. O que Tomé estava fazendo? Onde Tomé estava? E o que Tomé estava fazendo? Bom, nós não temos essa resposta. O evangelista não nos dá essa resposta. De modo que nessa primeira vez Tomé não viu, Tomé não teve oportunidade de ouvir Jesus e de ver Jesus e de fazer a experiência da presença de Jesus. Os discípulos contaram para ele depois: Tomé, nós vimos o Senhor. Viram nada? Como é que viram? Por que vocês viram e eu não vi? Aí Tomé vai fazer um desafio à sua própria fé. Ele pede para ver Jesus, ele pede para tocar em Jesus, ele pede para tocar nas chagas de Jesus. E se não tocasse, não acreditaria. Então, tem aqui no coração de Tomé um princípio de dúvida. Mas é preciso eu dizer para você, e você ficar atento, que a dúvida, nesse contexto, não é falta de fé. Embora nosso Senhor vá cobrar dele depois, na segunda vez. Mas não é falta de fé. Porque só duvida quem acredita, só duvida quem tem fé. Quem não tem fé também não tem do que duvidar. Agora, essa dúvida não pode turvar o coração a ponto de não mais acreditar. É este o passo que nosso Senhor faz com que Tomé dê na sequência. Segunda vez Jesus aparece, Tomé está ali. E Jesus diz a Tomé: vem Tomé, põe o seu dedo aqui, põe a sua mão aqui, veja, sou eu. Não sejas incrédulo, mas fiel, diz o texto. E aí Tomé disse: meu Senhor e meu Deus. E a resposta de Jesus, pergunta de Jesus: acreditastes porque me vistes? Bem-aventurado os que creram sem terem visto. Essa é a experiência de Tomé. Não estou dizendo nada diferente daquilo que está no texto. Ele recuperou a fé. Ele experimentou Jesus. Ele tocou em Jesus. Ele conseguiu tocar em Jesus e nas feridas de Jesus porque ele teve fé. E você e eu? Quantas vezes nós conseguimos tocar Jesus pela experiência de fé que nós temos? E é tocar Jesus não do jeito que nós queremos. Tocar Jesus do jeito que Ele é. Crucificado, aquele que foi crucificado e que agora está ressuscitado, que agora está vivo.
E aí Tomé, eu imagino Tomé tocando. Eu acho que Tomé quase entrou. Aí vem o quadro que eu queria mostrar para vocês. Tomé não tocou, gente. Ele se usar uma palavra caipira, ele se apinchou lá de dentro. Ele se jogou lá dentro da chaga de Jesus. E aí, esse quadro, eu vou mostrar e vou explicar. Não sei se as pessoas que estão em casa estão conseguindo ver. Aí, segundo a nossa equipe técnica, diz que vocês estão conseguindo ver, você que está em casa. Então, esse quadro é Tomé, ele está com o dedo, quase a mão inteira, enfiando dentro das chagas de Jesus, quase a mão inteira. E o olhar de Tomé está fixo na chaga de Jesus, onde ele está colocando a mão. Ele está olhando fixamente para a chaga e está enfiando quase que o dedo inteiro dentro das chagas de Jesus. E Jesus, não sei se esse detalhe você consegue perceber em casa. E Jesus, no seu olhar sereno, olhando fixamente para Tomé, quase que olhando dentro do olho de Tomé. Só não está porque Tomé está com a cabeça um pouquinho baixa, porque está olhando para a chaga de Jesus. Então, se nós queremos verdadeiramente amar, e amar do jeito de Jesus, nós precisamos ter coragem de nos esconder dentro das chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é de dentro da chaga dele que nós aprendemos o que significa amar, o que significa amor. E se não entrar dentro da chaga dele, o nosso amor será sempre um amorzinho pequenininho, que não vai dar esse próximo passo que deu Tomé. Ficaremos sempre na aparência daquilo que vemos ou na aparência daquilo que os outros dizem. Nós não faremos com Jesus uma experiência profunda. Então, se nós queremos compreender o que é amar, precisamos entrar dentro. Entrar nas chagas de nosso Senhor, o crucificado, que ressuscitou dos mortos e que está vivo. Não sejas incrédulo. Põe o teu dedo aqui. E Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Esta experiência de fé que todos nós somos convidados a fazer. E aí sim, nós compreenderemos o que é amar e o que é o amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,